Oi, boa noite, tudo bem? Eu decidi fazer um pouco diferente hoje, tá? Vou gravar uma live com um- uma pequena pregação para vocês sobre um assunto que tem me tocado muito. Na verdade, quando a gente começa a viver as maravilhas de Deus, e quando eu falo as maravilhas de Deus, não são só coisas boas. O que isso quer dizer? Tem as provações também. Mas até as provações, elas vêm para nos ensinar alguma coisa. E quando a gente começa a viver essas maravilhas de Deus, a gente não consegue se conter, dá vontade todo dia de falar, ou de pregar, ou de espalhar alguma coisa nova que você descobriu. Meu, mega interessante, muito interessante. Nunca conheci a Bíblia tão a fundo. E quando a gente começa a ler um pouquinho cada dia, alguma coisa diferente, você fica espantado. Você escuta falar, talvez o que eu fale hoje para vocês, vocês já ouviram falar por alguém, mas quando você se aprofunda na palavra é muito intenso. Hoje eu estava lendo um pouco sobre Apocalipse e é bem pesada a palavra de Apocalipse, mas ao mesmo tempo é algo que é edificante, é algo que você precisa muito aprender. Mas hoje eu queria só ler um trechinho de uma palavra para vocês de Mateus, e aí a gente reflete um pouco nessa palavra, tá? Mateus capítulo 7, o versículo de número 13, ele diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram. Capítulo 14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Gente, a gente tá vivendo muito isso no dia de hoje, né? Quem são aqueles que querem abrir mão do seu tempo para se dedicar a Deus? Poucos, né? E ainda os que se designam a isso são julgados, são açoitados. E é muito esclarecedor para a gente quando a gente pega a Bíblia e vai ler sobre isso. Às vezes as pessoas falam assim, meu, mas você está vivendo uma vida em Cristo, mas você não conseguiu conquistar isso na sua vida, não conseguiu conquistar aquilo ainda, você acredita num Deus que não te deu nada ainda, que não te entregou nada, que te faz passar por dificuldades, que te faz passar por coisas muito complicadas e complexas. E essa palavra diz tudo. Caminho de Deus é estreito, estreitinho. Não que você não vá ter conquistas, não que você não vai conseguir conquistar alguma coisa, mas até o que você conquista vem com luta, sangue e suor, porque o caminho dele é muito estreito. E a gente está vivendo num mundo onde as pessoas querem o quê? Liberdade, libertinagem, diversão. As pessoas esperam que você entenda que, meu, não é possível que Deus não vai querer que você se... Hoje eu escutei assim, uma pessoa falasse pra mim, mas eu gosto de me divertir no final de semana, eu não gosto de ir pra igreja. Quer dizer, Deus fez a diversão e eu não posso me divertir? Olha, Deus te deu liberdade, Deus te deu escolhas, Deus te deu livre-arbítrio, mas Ele também ensinou que o livre-arbítrio... Desculpa, estou só aceitando aqui, tá? Mas ele também ensinou que o livre-arbítrio pra gente existe caminhos. E nesses caminhos você deve decidir o que você quer, qual caminho. Porque ele te ensinou o que era bom e o que era ruim. Então ele te deu o livre-arbítrio para que você decida. Só que do mesmo jeito que ele te deu o livre-arbítrio, você tem que saber e você tem conhecimento. Quem não tem, terá. Porque na vinda do Cristo Salvador, todos terão conhecimento da sua palavra. E se você não tem, você terá o conhecimento de que Cristo, ele vai te ensinar o caminho mal, mas que no caminho mal, se você seguir, que ampla é a porta, se você seguir o caminho do mal, você também terá consequências. E o caminho do bem é muito, muito, muito estreita a porta do caminho do bem. É muito estreita a porta. Boa noite, Sil.
É muito estreita a porta do caminho do bem, do caminho do Senhor. Mas essa porta estreita, ela vai te levar ao lugar mais alto, ao alcance de Deus, ao lado de Deus. Aqui na Terra a gente está só de passagem. Ah, Vicky, mas isso, ó, já escuto há anos que a gente está só de passagem. Mas isso, Vicky, já escuto há anos que Deus vai voltar. Mas ele vai vir. Ele vai vir quando você menos espera. E qual das duas portas você terá escolhido? A porta mais ampla, a mais larga, a da libertinagem. Porque hoje a gente vive num mundo com muita libertinagem. E eu não estou julgando ninguém, não. Não estou apontando o dedo para ninguém, não. Porque cada um tem que fazer suas escolhas. Hoje eu escutei um amigo meu falando assim: ah, eu não vou para a igreja porque eu estava com o pé machucado e tal. E realmente, eu vou falar por mim mesma. Eu passei muitos dias, muitos meses, às vezes sem ir para a igreja, por algum motivo. Sempre tem um motivo. Escuta o que eu estou te falando. Sempre tem um motivo que o mal vai escolher para poder te afastar da igreja. Ah, hoje meu marido pediu para mim fazer não sei o que para ele. Ah, hoje eu tenho tal compromisso. Ah, hoje eu tenho que fazer tal coisa. E a gente nunca tem tempo. E eu não falo só da igreja, eu falo de Deus. Muitas vezes a gente não tem tempo para Deus. Mas às vezes você não tem tempo para Deus, mas tem tempo para qualquer outra coisa. Você não tem tempo para pegar a Bíblia e ler a palavra de Deus um minuto, mas você tem tempo para muitas outras coisas. Ah, Vicky, mas eu precisava passar roupa. Ah, Vicky, mas eu precisava ir para uma festa que eu tinha. E Deus fica onde em tudo isso? Porque quando ele vai vir quando você menos espera. Ele vai vir como um ladrão, no meio da noite. E você tem que estar preparado. E qual é o seu preparo? Quando esse amigo meu falou isso pra mim, que ele tava com a perna machucada e por isso que ele não ia ir pra igreja, eu falei assim, e o tetraplégico, como é que ele consegue ir pra igreja? E o paraplégico, como é que ele consegue ir pra igreja? E as pessoas que não têm nenhum alimento dentro de casa, como que elas conseguem ir pra igreja? Sabe como? Colocando Deus acima de qualquer coisa. Tem uma coisa que eu sempre me questiono. Se um dia Deus viesse e pedisse os meus filhos, como eu reagiria? Porque a gente é muito, como que é a palavra? Egoísta. A gente não quer entregar a Deus todas as coisas. Mas o caminho de Deus, quando ele é estreito, ele requer você decisões muito difíceis. Não perder alguém na sua vida importante, não perder um emprego que você sempre quis, que você desejou, não entregar a ele todos os bens materiais que você conquistou. Se dedicar e ter uma vida em Cristo requer muitas decisões num caminho muito estreito, mas que leva ao caminho da salvação. A porta larga está aberta para quem quer o caminho da perdição. E é muito fácil entrar nela. Porque ela é larga, entra muita gente por ela. Isso é fato. Agora, a porta de Deus, ela é estreita. Muito estreita. E eu não estou falando em julgamento. Eu não estou falando em eu apontar o dedo para você. Eu estou falando em você se olhar no espelho e se questionar se as decisões que você tem feito na sua vida, se essas decisões, elas realmente requerem de você um sacrifício para que você consiga fazer aquilo. Beber, ir para um show, usar droga, ir para uma balada, dançar funk até o chão, curtir com vários amigos ao seu redor, toda essa libertinagem é fácil? Ir para a igreja, falar de Jesus na internet, quando muitos não estão te assistindo. Ter a palavra de Deus acima de qualquer coisa na sua vida. Ser julgado por você, ter mudado a sua vida por Cristo Jesus. É um caminho estreito? Existem duas portas.
Existem dois caminhos. Um deles te leva a Cristo. Pode não ser hoje, pode ser amanhã, mas a vinda dele está próxima. Pode não ser na sua geração. Você pode ter partido, mas a vinda dele está próxima. E todos passarão por ele. Todos. Qual o caminho que você vai ter escolhido? Se amanhã for o dia da sua morte, se hoje você não terminar o seu dia porque Jesus Cristo voltar, qual o caminho que você está escolhendo para a sua vida? Eu falo isso com muito pesar. Eu não sei quem Deus vai salvar. Eu sei que eu escolhi ele para viver a minha vida daqui em diante. Mas eu não sei a quem Deus vai salvar. Eu não sei quem ele vai levar para o céu. Eu falo com pesar porque eu sei que tem muitas pessoas que eu amo que estão perdidas no mundo. Eu sei que tem muitas pessoas que eu amo que não ligam para a palavra de Deus, que não acreditam nas promessas dele. E eu lamento muito por essas pessoas. E eu não sei, eu não sou perfeita, eu não sei se eu também vou para o céu, eu não sei se ele vai me levar junto com ele para o céu. Eu quero muito estar com Cristo. Eu quero muito ter meu nome no livro da vida e ter sido escolhida por ele. Muitas coisas ruins têm acontecido. Muitas pessoas vivem perdidas no mundo e no caminho largo e amplo da libertinagem. Muitos escolheram isso para si. Eu não estou apontando ninguém, mas eu lamento muito por essas pessoas. Lamento principalmente por aqueles que eu amo e que eu queria que subissem junto. Como eu disse, eu não sei nem se eu vou subir. Mas eu escolhi viver uma vida em Cristo. Eu escolhi viver com Ele. E a partir desse momento que eu escolhi viver com Ele, eu não tenho vergonha de falar da palavra dele. Eu desejo ser escolhida por Ele também. Que eu escolhi viver com Ele. Eu escolhi ter minha vida com Ele. É muito difícil, muito julgam demais, demais, demais. Te apontam demais. Porque quando você escolhe viver uma vida com Cristo, não se trata só de falar, mas do seu agir. Quando você escolhe viver uma vida com Cristo, porque você escolheu esse caminho estreito, o diabo, ele vai lá, Satanás, ele vai lá e fica te cutucando com pessoas que lembram do seu passado. Pessoas que falam assim, você falando isso? Quem é você para falar isso? Eu te conheci assim, eu te conheci fazendo tal coisa. Tem coisas boas, tem pessoas que sentem, conseguem sentir uma vibração, uma luz em você. Tem pessoas que olham pra você e falam assim, nossa, eu te amo tanto, eu passo por você e sinto uma paz. É maravilhoso ouvir isso. Mas nem só de alegria se vive aquele que escolhe viver em Cristo. Existem pessoas que você admira, que te julgam. Existem pessoas que te abraçam com uma faca na mão para te apunhalar pelas costas. E você tem que passar por tudo isso. E sabe o que você tem que fazer ainda com essas pessoas que te apunhalam pelas costas? Amar a elas como você se ama. É um mandamento. Não é um pedido de Deus. Não é um favorzinho para ele. É um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Eu falei isso esses dias pro meu filho. Filho, se um dia você perder a mamãe, você não pode deixar de amar Deus. Você não pode ficar com raiva de Deus porque ele levou a mamãe de você. Porque eu não sou sua assim como você não é meu. Nós somos de Deus. Nós nascemos para Ele, nós fomos criados por Ele e nós morreremos por Ele. E se nós somos de Deus, nenhum ser humano pode ser egoísta ao perder alguém para Deus. A gente tem que seguir, porque o caminho é estreito, porque as escolhas dele são muito complexas e a gente tem que seguir o caminho dele. Escolher viver com ele.
escolher viver por Ele. E, se preciso, escolher morrer por Ele. As coisas têm evoluído muito. A tecnologia está aí. Muitos serão aqueles que escolherão o caminho do mal. Muitos serão aqueles que escolherão ter as coisas ruins por facilidade. Porque o mal ele vai vir dessa forma. Da forma mais fácil. Tem uma porta ampla. Todo mundo conhece a palavra de Deus. E quando todo mundo conhece a palavra de Deus, a gente sabe que existem coisas escritas na Bíblia que estão para acontecer. E quando essas coisas acontecerem, a gente precisa ter escolhas. E essas escolhas que nós iremos fazer, que são difíceis, pode custar a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela diz isso, que talvez nós tenhamos que morrer em nome da nossa fé. E se você ter fé e escolher o caminho estreito e não o caminho largo, eu mudei a minha vida. Eu escolhi viver esse caminho estreito. E esse caminho estreito a gente tem que viver, por mais dor que sentimos, a gente tem que viver no caminho estreito, com alegria. Eu choro por aqueles que escolheram o caminho largo, porque é fácil sorrir. É fácil sorrir quando se tem muitos amigos ao seu redor, quando você tem muito dinheiro, quando você conquista todas as coisas. É fácil sorrir. Porque o diabo, tudo que ele te dá muito fácil. Só que é difícil você sorrir quando você escolhe o caminho estreito, que é o caminho de Deus, porque as provações são tremendas, tremendas, tremendas. Mas a gente tem que sorrir, mesmo na provação. Porque a misericórdia de Deus é quem nos sustenta. Não temeis pelo dia de amanhã. Não ficais preocupado com o que vestir ou com o que comer. Às vezes eu me controlo e Deus pede para mim não me controlar. Solta. Porque às vezes a palavra, quando a gente está pregando, vem para nós mesmos. Ai, Jesus misericordioso, bondoso. Não temeis, porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã é dele. Se ele alimenta os pássaros e veste os lírios do campo, que ele não fará por ti, que é filho dele, que ele ama tanto. Tenha uma boa noite.